Vamos voltar aqui novamente. O corpo de Cristo, segundo as palavras de Jesus no momento da ceia, é literal? Está ali naquele pedaço de farinha, naquele amontoado de farinha? O sangue de Cristo está ali naquela bebida? Né? Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e agora para responder o Bernardo, né, um católico que decidiu agora militar contra a teologia protestante. Bom, quero já de antemão deixar claro que eu não sou protestante, eu sou um batista, tá? E os batistas não são protestantes. Para quem defende que os batistas vieram da reforma, eu sinto lhes decepcionar, né? Os batistas não vieram da reforma. Deve ter alguma coisa no canal aí, se não tiver, provavelmente eu vou preparar um vídeo aí explicando estas questões, tá bom? Mas hoje o foco é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo no momento da ceia. Que para os protestantes e os batistas, né, a ceia se faz uso do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva. E algumas igrejas protestantes, eu acredito que até o vinho, até o álcool se encontra presente ali. Tanto o fermento no pão, quanto o suco fermentado, né? A adição de teor alcoólico. Mas, enfim, a ideia aqui é o seguinte. Bernardo, ele faz um post, ao meu entender, tá bom? Ao meu entender, sarcástico, em uma imagem defendendo o ensino que a hóstia se transforma literalmente no corpo de Cristo. Bom, é muito fácil da gente ensinar essas pessoas que elas estão erradas olhando para as escrituras, se o argumento delas forem escriturísticos. Se elas tentarem defender essa posição pelas escrituras, eles não terão condição de sustentar essa mentira. Tanto é que eles acreditam, os católicos defendem que o Papa fala mais alto ou tem mais poder em suas palavras do que a própria Escritura. Eles não acreditam que a Escritura, que a palavra de Deus é inerrante, né, que a palavra escrita, né, revelada para nós, deixada como Bíblia. Inclusive, eles acham que eles que deram a Bíblia. Outro erro, outro engano, e se Deus permitir, eu farei um vídeo explicando também essa outra falácia, essa mentira. Isso é um perigo, tá bom? Vamos voltar aqui novamente. O corpo de Cristo, segundo as palavras de Jesus no momento da ceia, é literal? Está ali naquele pedaço de farinha, naquele amontoado de farinha? O sangue de Cristo está ali naquela bebida? Né? Um suco sem álcool, tá? De uva? Bom, Jesus, eu quero começar dizendo aqui que Jesus, ele falava por parábolas. Né? Se você ver João 6, ele vai deixar claro que muitas das suas palavras eram por parábolas. Mateus 13:34 diz assim, ó, sem parábola não lhes falava. Era metáfora, assim. O Bernardo, ele faz uma legenda ali, eu acho que até um comentário no seu post, e eu vou deixar o link do post aqui no vídeo, para você dar uma olhadinha lá, né? E você vai conferir lá, ele faz um comentário, fala assim, essa é minha metáfora, alguma coisa desse tipo. Um tom jocoso. Mas vamos lá. Em João 8:12, Jesus ele diz que era a luz. É uma metáfora ou é literal? Bom, ele diz que esse é o meu corpo, partido por vós. É literal, segundo ele. Mas, quando ele diz que é a luz em João 8:12, é literal? Por exemplo, quando ele vai dizer em João 10:7 que ele é a porta, é literal? Em João 15:1, quando ele diz, eu sou a videira, é literal?
Fica um desafio para os católicos. Quando Jesus diz assim, olha, este é o meu corpo, comamos, este é o meu sangue, bebamos. Isso significa crer nele. Quando ele diz que é o corpo, o pão e o sangue, o suco da vide, ele está dizendo o seguinte: creia em mim. Em João 6,35 ele fala assim, ó, eu sou o pão. Ele não quer dizer que seu corpo era literalmente um pedaço de pão. E ele também não estava dizendo que ele estava presente em seu corpo físico e ao mesmo tempo segurando o pão, que se torna ali também o seu próprio corpo físico. Misericórdia! Agora, pense também. Quantas igrejas católicas existem no mundo? E quantas vezes, ao mesmo tempo, é realizada a Eucaristia, né? Quanto isso está sendo celebrado ou ministrado em várias igrejas católicas ao mesmo tempo? Pensa, quantas hóstias tem ao mesmo tempo? Então, é tudo o corpo de Cristo. Nas dezenas e milhares de igrejas, as dezenas, centenas, milhares de hóstias sendo utilizadas ali e colocadas na boquinha das pessoas. É porque é na boquinha, né? Mas lembrando que o vinho o povo não bebe não, é só o padre. Só o padre. Então, misericórdia, né? Vamos lá, então pensa nisso. Será que isso é literal? Esse corpo é literal? Não tem como, né, gente? Não tem como. Outra coisa, será que não é uma atitude blasfema? O homem vai dizer assim, palavras em latim, como se estivesse transformando o corpo, o pão, no próprio corpo de Cristo e o suco no próprio sangue de Jesus. Tá certo isso? Então, é passe de mágica. Então, pim-piririm, agora aqui está o pão e aqui está o próprio sangue de Jesus. Ou melhor, aqui está o próprio corpo e aqui está o próprio sangue de Jesus. O corpo vocês comem o sangue, deixa que nós tomamos. Somos vampiro, né? Bom, eu estou sendo sarcástico também por causa da forma sarcástica, né, que ele colocou isso. Mas até que é legal. Deu para entender? Só esses pontos já são suficientes para a gente entender, irmãos. Quem é ignorante, né, para acreditar numa coisa dessa? Eu sei que existem pessoas que acreditam porque, né, foram enredadas por essas mentiras e por causa de uma cultura e por causa de um enraizamento, né, dessa mentira, já vem do seio de família, né, se desvencilhar disso é muito difícil, mas existem casos, né? O Bernardo agora começou a postar nas redes sociais dele pessoas que eram protestantes e agora são católicos, mas existem vários casos de católicos. A maioria das conversões em nosso país é de católico ao protestantismo, né? Lembrando que eu não sou protestante, eu sou batista, tá bom? Mas tem o caso de um padre que para eles é terrível, né? Ter que lidar com o Dr. Aníbal Pereira dos Reis, que era padre e se tornou um pastor, né? Pesquisa a história, você que quer saber mais, com o coração aberto, né? Então ele vai contar algumas histórias interessantes, né? Ele já é falecido, esse padre, ele conta que quando ainda ele era um padre, né, um sacerdote romanista, ele foi dar uma extrema-unção a um homem numa fazenda. E aí, como eu havia dito, né, depois de ter pronunciado umas palavras em latim, que o homem não compreendeu, e as pessoas, né, que estavam em volta também não compreenderam, isso é uma loucura. O fato é que o homem não compreendeu não é porque ele não entendia latim, é porque ele era surdo mesmo. Ele estava inconsciente. Isso é uma loucura. Então, o padre ali na época
Com licença. O padre ali na época, ele pega a hóstia, que agora, depois do passe de mágica, se torna literalmente o corpo de Cristo, e ele, com muito trabalho, ele tenta forçar para dentro da boca do homem, que estava inconsciente, estava na cama ali. E com a boca fechada, travada, ele com todas as forças tentou, mas o homem ali, ele, mesmo inconsciente, né, num estado ali bem debilitado, ele bate a mão na mão do padre, a hóstia voa pela janela e cai ali no terreiro, na parte externa ali da casa, né, cai naquele quintal. Uma mulher olha e vê um porco correndo na direção da hóstia, e o porco come a hóstia. Menino, olha o que essa mulher fez. Ela começou a gritar, dar vassourada no porco, dizendo que o porco tinha comido o nosso Senhor. O porco comeu o nosso Senhor. O porco comeu e acabou com o nosso Deus. E agora? O mundo ficou sem Senhor. O Senhor foi comido, o mundo todo está perdido, não há mais Salvador. Isso fez esse padre olhar e pensar, puxa, que loucura é essa? Que situação é essa? Toda essa circunstância fez o padre pôr a mão na consciência. E eu tenho certeza que muitos que estão aí, quando se deparam com situações como essa, a consciência grita. A consciência grita. E às vezes as pessoas não têm força para sair disso. E quando vai olhar todo o contexto, já está preso, totalmente dependente. Como que vai abrir mão disso? Né? Envolve alimentação, envolve a vida. Nós vamos perder a vida e nem todos estão dispostos. Né? Mas tem uma outra história interessante que se passou um pouquinho depois da reforma. Acontece que o casal estava passando por um conflito dentro do lar porque a mulher se converte ao evangelho. E o marido e ela discutem muito tempo sobre isso, e até que ele diz, mulher, olha, prepara um bom jantar, hoje eu vou chamar o padre, ele vai vir jantar aqui com a gente, e depois ele vai te evangelizar de volta ao catolicismo. E você vai ter que ouvi-lo educadamente. Essa mulher, sábia, amando o marido, e como diz as escrituras, sendo-lhe submissa, concorda, prepara tudo, o padre chega, senta ali na mesa e come, né? Agora, vem cá, senhora, que eu vou lhe ensinar umas coisinhas. E ela educadamente responde, sim, padre, mas isto, por favor, somente depois dos senhores comerem minha sobremesa especial. Então, ela tira do forno 2 grandes biscoitos de trigo, com mel, canela, bem redondos, com uma grande hóstia, né? Bem parecido com uma hóstia gigante, cheiroso, bem fofo. Coloca na frente de cada um deles, do seu esposo e do padre. Quando estes já o tinham pegado em suas mãos, quando eles vão comer, ela fala, para, eu coloquei um pouquinho de veneno de rato nos biscoitos para dar ao Senhor Padre a oportunidade de demonstrar o poder da Igreja Católica. Agora, o padre precisa transformar esses biscoitos no literal corpo de Cristo, como ele faz em cada missa. Se o padre conseguir fazer isso, vai eliminar o veneno e vocês vão poder comer à vontade. Então, eles param assim antes de comer, eles olham para o outro e a mulher continua. É facílimo, padre. Basta o senhor dizer as palavras em latim, aquelas que transformam o biscoito de trigo no corpo de Cristo. Aquelas que o Senhor de memória pronuncia a cada missa. Vamos? Vamos, padre.
Estamos esperando, é muito fácil. O padre se incha, fica vermelho de raiva, joga o biscoito fora, sai bravo, falando ameaças. A mulher pisca pro marido, que fica de boca aberta, e diz assim: não há veneno nenhum, pode comer. O marido, quando volta em si, né, ele dá uma boa gargalhada, entendendo que a mulher de fato era uma mulher muito sábia, e ele diz o seguinte: dou graças a Deus por ter me dado uma boa esposa como você e por ter me aberto os olhos contra alguns loucos católicos e suas loucuras do catolicismo. Eu quero saber mais como posso ser salvo. Isso é uma história verídica, tá bom? Irmãos, então nós vimos a história do porco, nós vimos a história desse casal, né? É triste, né, ter que ouvir esse tipo de sarcasmo e blasfêmia, né? Bom, mas não temos mais dúvida, né? Nós já falamos aqui, se aquele corpo de Cristo, né, no pão, se o pão é realmente o corpo de Cristo, porque Jesus disse: esse é o meu corpo, então ele é literalmente a luz, ele é literalmente a porta, ele é literalmente a videira, não é? A ceia, meus irmãos, é uma memória. É memória. A própria palavra de Deus diz: e tendo dado graças o partiu, tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Né? É memória de que Cristo está vivo, Mateus 28. É memória de que os cristãos ficaram sendo, os cultos cristãos passaram a ser realizados no primeiro dia da semana. Está lá em Atos 27. Né? Em memória de que nós brevemente estaremos para sempre com Cristo, alegremente. Está lá em Mateus 26, 29. Só lê. É só ler. Memória de que Cristo voltará para nos levar consigo. Memória de que Ele proveu e provê tudo que nós necessitamos. Mateus 28. Memória do fato de que Cristo nos deixou exemplo de humildade e de serviço. Está lá em João 13. É memória, irmãos. A ceia também é sinal da nova aliança. Mateus 26, 28 a 29, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. Anote esses versículos e confira esses versículos. O sangue da nova aliança proveu o perdão dos pecados. Era símbolo desse sangue que deveria ser derramado. Está lá em Hebreus 10, de 16 a 18. Irmãos, isso nos ensina que a nova aliança é melhor que a velha aliança mosaica. Está lá em 2 Coríntios 3:3, Hebreus 7. A ceia, meus irmãos, ela é uma pregação, ela proclama a morte de Cristo, 1 Coríntios 11, 26. Ela profetiza a volta de Cristo, 1 Coríntios 11, 26, Mateus 26, 29. É comunhão com Cristo, é comunhão com os irmãos. Irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu quero crer que dá uma lida em todos esses versículos que eu falei e eu vou deixar eles na descrição aqui para ficar mais fácil para você, juntamente com o link da postagem, né, do Bernardo, que foi infeliz e achou que, né, estava promovendo sabedoria. Ele promoveu foi desinformação e ignorância, porque ele nem crê nas escrituras. Por que ele cita as escrituras? Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa aí sugestão, deixa aí algumas dicas de como nós podemos melhorar a coisa e continue orando por nós, tá? Que Deus te abençoe.